O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Cadê o Meu Norte? Hoje nós temos o prazer de receber o professor e doutorando Nilmar Rippel, né? Então seja muito bem-vindo, Nilmar. Obrigado. Sinta-se em casa, nossa segunda casa aqui que é a UniOeste, né? Então, para começar esse bate-papo, para a gente começar a dialogar um pouco sobre a geografia e a perspectiva que a geografia atravessou a sua vida, a gente queria saber um pouquinho de como a geografia apareceu na tua vida, né? Qual foi tua escolha, se era a primeira opção, não era? Você cursou aqui na UniOeste também, né? Se você fez licenciatura ou bacharelado, então para a gente poder entender um pouquinho da tua escolha na geografia, né? Bom dia, Marcos. Como você mesmo já mencionou, né? Eu sou aluno regular aqui do programa do programa de pós-graduação em geografia aqui da UniOeste, né? Quando eu fiz, na verdade, assim, quando eu decidi, né, fazer geografia, a gente precisa retomar um pouquinho, e é sempre bom, né, a gente retomar um pouquinho, porque remete a algumas memórias interessantes, né? E eu acabei relembrando algumas coisas, e na verdade a semente ela se encontra, né, lá no ensino médio ainda, no primeiro ano do ensino médio mais ou menos, que teve uma professora, inclusive a professora Karine, que ela foi fundamental, ela desempenhou um papel fundamental na minha vida no sentido de ela conseguir ter uma generosidade no ensino, né? E tinha muitas coisas que me deixavam intrigado, né? Pensando a própria geografia, e ela conseguiu, né, ensinar coisas complexas para mim, né, de uma maneira assim muito lúdica, muito interessante. Quando eu vim para Beltrão, uma outra pessoa que eu faço referência aqui é o meu irmão, o Leomar, né, que ele também é um professor, hoje ele é professor de Universidade Federal, e ele sempre lembrava a importância dos estudos, justamente porque a minha família não teve essa condição, digo, meu pai e minha mãe, né, não teve condição de acessar os bancos escolares, e aí ele falou, na pior das hipóteses, né, a gente acaba pelo menos acessando uma universidade pública e saindo da ignorância aqui não no sentido pejorativo, mas pelo menos de entender um pouquinho o mundo, né? E aí quando eu procurei a universidade, né, por meio da internet, eu já sabia que eu queria estudar na UniOeste, né? E aí encontrei o curso de geografia aqui. Dentre os cursos eu falei, esse é o que mais me interessa, justamente por essa ligação que eu tinha lá com o ensino médio, né? E aí eu acabei ingressando, né, fazendo a graduação, e já no início, no terceiro ano da graduação, tive contato com o professor Marlon, que eu fiz iniciação científica com ele, né, pesquisando o capital financeiro na agricultura, e aí a partir disso já também foi onde a gente conversando, dialogando, ele também me passou algumas leituras para eu montar o projeto para depois entrar no programa de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e eu acabei fazendo mestrado, doutorado, né, com ele. Uhum. E você é natural de qual município mesmo, Nilmar? Pérola do Oeste. Pérola. Então a gente percebe como a UniOeste também tem esse papel fundamental aqui na região, né? Uhum. De agregar, por ser uma universidade pública, né, com essa temática mais das ciências humanas, né? Nós temos outras, tipo o TFPR e outras instituições, mas a UniOeste consegue agregar essa perspectiva e acolher também o Sudoeste como um todo, né? Não há dúvida. E aí, então, no mestrado, você seguiu nessa linha da geografia econômica? Isso. E aí, isso. Como que foi a tua pesquisa do mestrado? Como que foi esse delineamento, né? Veja que, assim, muitas áreas, né, ela acaba despertando interesse na trajetória, né, da graduação, né, as várias disciplinas que se apresentam, todas elas despertam interesse, né? E aí, eu acabei pensando muitas vezes em seguir a área da epistemologia, geografia agrária e tal,
Mas em conversa com o professor Marlon, ele me passou algumas leituras, e uma das leituras foi de um economista chamado Inácio Rangel, né? E o contato com essas leituras me despertou, né, para aquilo que eu entendi naquele exato momento, que esse autor ele conseguia responder algumas perguntas que até então eu tinha, né? Porque a gente, quando começa a estudar o Brasil, né, a gente se sente um pouco bastante ansioso à medida em que a gente estuda o país, e você vê que o país, pelo menos a sensação que a gente tem é que o país não avança, a gente está sempre parado, sabe? Não tem um crescimento econômico pujante. E eu queria entender quais eram os fatores que levavam esse país a se desenvolver, esse país a crescer, né? E o Rangel proporcionou isso. E a chave disso estava no setor de infraestrutura, e que é a base também da minha dissertação de mestrado, né? E foi, né, pensando o setor de infraestrutura, e quando a gente fala aqui infraestrutura nesse caso, né, que é o recorte da minha temática da dissertação de mestrado, quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando, né, de várias áreas da base econômica, né, saneamento básico, nós estamos falando em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, né? E esse setor, ele é um setor que nos últimos 40 anos ele ficou estrangulado. Estrangulado em que sentido, né? Ficou não teve sólidos investimentos, exceto o PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, a partir de 2007. E como ele se tornou um ponto de estrangulamento, ali se tornou a chave para a gente, né, entender que a partir desses investimentos, sejam públicos ou privados, é que levariam o Brasil a se desenvolver. E não me prolongando aqui, né, mas quando a gente observa e vai entender o Brasil de fato, né, do ponto de vista, inclusive, da política macroeconômica, nós temos algumas barreiras, né, a se resolver. Quais são essas barreiras? Por um lado, nós temos o teto de gastos, né, em que limita qualquer tipo de investimento público, né? E, por outro lado, nós temos metade do orçamento brasileiro sendo capturado pelo sistema financeiro, em que em torno de 47% do orçamento público ele é destinado a pagamento de juros e amortizações e rolagem da dívida pública, né? Então nós temos dois elementos que travam qualquer tipo de tentativa de investimento público. Quando a gente pega o investimento privado, né, o investimento privado ele não acontece porque são massivos investimentos, o volume de capital ele é muito grande para fazer investimentos em qualquer área desse setor, né? E o retorno desse valor ele é muito longo, né? Leva-se 20, 30 anos para maturar esses investimentos e começar a dar retorno. E aí a gente vê que nem a iniciativa privada nem o poder público consegue muitas vezes resolver esse problema, que é um problema assim crasso na sociedade brasileira. De fato a gente percebe como a geografia ela influencia também diretamente no processo social e local, né? Seja local, estadual ou federal, né? A gente vai percebendo essas nuances e como é importante o conhecimento científico nesse processo, né? Inclusive ressaltando aqui o papel da universidade, da pós-graduação, que se consolida como espaço de discussão mesmo, de diálogo, né? E aqui na UniOS também você participa do grupo de pesquisa que tem essa referência, né, na perspectiva da geografia econômica, com outros pesquisadores do Brasil também, então tem essa relação direta com esse grupo que se interconecta a nível de Brasil, né? Não há dúvida, né? A UniOeste, ela foi e é fundamental na minha vida. Eu costumo brincar assim, né? O pouco que eu sou, mas tudo que eu sou, eu devo à UniOeste, né? Justamente porque eu estou, né, já há uma década mais ou menos na instituição, fiz a graduação, mestrado e agora o doutorado na UniOeste, né? Então, o pouco que eu sei, mas é tudo que eu sei, eu devo de fato à UniOeste, e não apenas à UniOeste, justamente por essa interligação com a UniOeste, com outras universidades, né, com outros professores que possibilitam fazer parte de grupos de pesquisas e também ter acesso a leituras que muitas vezes a gente não conhece, não sabe. Então é fascinante esse mundo acadêmico assim, para a gente compreender também a realidade brasileira.
E, Nilmar, você também teve experiência como professor de outras instituições já também, né? Sim. E aí, essa relação se aproxima da perspectiva profissional, de seguir também na área acadêmica, nas universidades, né? Então, a gente percebe o quanto é importante a pós-graduação também, a consolidação da pós para a carreira nossa, enquanto profissional, né, e professor. E nesse processo do doutorado, então hoje você está na metade do doutorado, mais ou menos, e qual que é a tua pesquisa, então, acadêmica no doutorado? É a continuação do mestrado ou você procurou dar uma referência para outra área? Como que... Sim. Então, quando eu estava, né, desenvolvendo a pesquisa no mestrado, como eu falei anteriormente, né, ela está ligada à infraestrutura, mas mais a nível assim de Paraná, né? E eu também fiz um recorte do ponto de vista das infraestruturas, né? Eu peguei e trabalhei basicamente com a infraestrutura de transporte. E aí no doutorado eu ampliei um pouquinho, né? Dada até essas questões relacionadas a investimentos, uma das coisas que a gente não pode abdicar de entender, a gente não pode deixar de entender, é como que a China está resolvendo, né, os seus problemas. Então, qualquer área que a gente for estudar hoje em dia, a gente vai precisar olhar para a China, né? Porque em todos os setores eles estão liderando o processo, né? Tudo que a gente possa imaginar, eles estão liderando o processo. E aí, né, eu pensei assim, olha, eu vou, né, precisar olhar para a China, mas como que a China também ela se relaciona com o Brasil do ponto de vista dos investimentos. E foi aí que eu comecei a pesquisar os investimentos externos, né, ou seja, os investimentos estrangeiros chineses no Brasil, né? Quais são os setores que estão sendo destinados a esses investimentos, como que a China vê o Brasil do ponto de vista estratégico na região sul-americana, né? E quais são as possibilidades também do Brasil poder também, né, se relacionar com a China, tanto do ponto de vista econômico, comercial, até porque o Brasil ele é o principal parceiro comercial da China e a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas não apenas desse ponto de vista das relações comerciais, mas também das relações políticas, né? Esse ano completou 50 anos de relação Brasil-China, iniciado em 1974, e aí a pesquisa ela gira em torno disso, né? Pegando a ideia desses investimentos, dos investimentos estrangeiros diretos chineses no Brasil, como que eles atuam, quais são os setores que estão sendo destinados e qual é a estratégia do Brasil também em receber esses investimentos, né? Porque uma coisa é a migração de capital, que a gente sabe, né? Há migrações de capitais de um país para o outro, mas a grande questão é como que a gente está preparado, como a gente se prepara para receber esses investimentos. A China ela é muito interessante nesse caso porque ela nos ensina muito, né? Quando o capital europeu e principalmente estadunidense foi para a China nos anos 80, 90 e 2000, a gente sabe que a China ela se preparou muito bem, selecionou os setores, né? Fazia um sistema de joint ventures que eles chamam, né? Que é um acoplamento entre o capital internacional, capital externo com o capital chinês, e a partir disso exigindo, né, transferência de tecnologia para a China, coisa que é tão difícil muitas vezes a gente dominar algumas tecnologias para desenvolver determinados produtos, né? E a China fez isso muito bem feito. A grande questão é que o Brasil não faz isso, né? A gente percebe uma carência de que o capital ele chega aqui, ele se coloca no setor em que ele quer se colocar. Obviamente o papel do investimento externo não é desenvolver o país, ele quer obviamente extrair lucro da onde ele está se colocando, mas é papel do Brasil sim, nesse caso, montar uma estratégia de como receber esses investimentos e a partir disso gerar riqueza no país, né? Gerar emprego, renda e acima de tudo, né, transferir tecnologia para nós também sermos autossuficientes, né, na produção dos mais variados setores.
Então a gente percebe o quanto a China e a relação comercial com o Brasil intensifica esse processo de pensar a longo prazo também, né? Acho que no planejamento estratégico de um país, com uma soberania, mas com uma articulação internacional que possibilite que o Brasil se torne também uma das referências no sentido econômico, de desenvolvimento, né? E, inclusive, o grupo de vocês tem uma parceria também com estudos na China, é isso, né? Os professores fizeram também uma visita à China para estabelecer algumas relações, isso também, né? Isso. O professor Fernando, ele acabou indo para... o professor Fernando, juntamente com mais alguns outros pesquisadores, acabaram indo para a China março do ano passado, se eu não me engano, e lá eles acabaram desenvolvendo parcerias com universidades chinesas, né? Principalmente com o Centro de Ciências Sociais e Estudos Latino-Americanos, né? Que fica com sede em Pequim. E lá, né, eles acabaram, né, manifestando interesse de ter proximidade da UniOeste e também de outras instituições brasileiras, como por exemplo a UFSC, né? Tem institutos federais também que estiveram presentes, né? Ou seja, que teve profissionais, que teve professores dos institutos federais também que foram juntos para essa comitiva, né? E aí esse grupo de professores, de profissionais, né, eles acabaram retornando muito impressionados com o próprio desenvolvimento chinês e a partir disso montaram, né, conseguiram montar uma proximidade muito grande de conseguir desenvolver alguns projetos, né, alguns estudos específicos, tendo como relação professores daquela universidade também, né. Hoje tem projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Não apenas mais de um, projetos para tentar, né, esses profissionais retornarem para a China, desenvolver novas pesquisas lá, relacionadas também a desenvolvimento sustentável, agricultura, indústria. É bem interessante assim, essa proximidade. E não sei se tu já parou para pensar na possibilidade de um doutorado sanduíche, quem sabe a China? Então, essa é uma das possibilidades, né? Já manifestei interesse, né, em relação a isso. O professor Fernando, quando ele foi para lá, ele já estava ciente do meu interesse. A gente tinha conversado, inclusive, um dia antes eu acho, de ele embarcar. E aí ele chegou lá, conversou com o professor, conseguiu encontrar um professor lá que tivesse interesse em me orientar também. Esse professor, ele pesquisa o Brasil, né? Então é bem interessante, bem bacana isso, né? E aí, aproveitando, né, que nós tivemos maiores investimentos, principalmente agora a partir desse novo governo, né, em que foi destinados maiores investimentos para as universidades e também para pesquisas no exterior, eu acabei me interessando nisso e possivelmente, né, a gente vai fazer a inscrição para concorrer a essa vaga. Espero que dê certo. Esperamos também, porque a gente acredita nessa potencialidade também, né? Eu acho que pensar a universidade é também pensar a relação do doutorado, que é essa diferença do mestrado, por exemplo, né? O tempo de pesquisa, de aprofundamento, de inserção também com o campo da pesquisa. E nós temos hoje o sanduíche, né? Que é essa possibilidade de fazer intercâmbio em outros países e aprofundar essas relações. Que também é a gente ressalta mais uma vez a importância da universidade pública e o investimento para a ciência, né? Que a partir dessa inserção vai mudar também como a gente manifesta a pesquisa, estando Sim. lá, entendendo as realidades lá e essa relação direta com o país, né? Então a gente acredita nessa potencialidade também. E aí, quem sabe, em próximos episódios você venha falar um pouco da tua experiência lá, né? A gente vai convidar você também futuramente para fazer essa relação. Mais imediato também, Nilmar, parabenizar pela pesquisa. Eu acho que é importantíssimo que a gente coloque a geografia em vários patamares, né? Seja na educação, no ensino, seja na agricultura, seja na agrária, mas também na econômica. E a gente sabe da referência que é aqui a UniOeste Campus de Beltrão nessa perspectiva. Então a gente espera ansiosos para a leitura depois da tua tese também, daqui a alguns anos, né? E também falar para o pessoal que quem tem interesse em acessar as dissertações e teses, nós temos o catálogo da UniOeste,
que está disponível no site da UniOeste para consulta. Então, das inúmeras pesquisas que a gente realiza aqui, das diversas áreas, que está disponível para que vocês acessem, conheçam, se interem também, porque é um conhecimento científico, mas é uma forma de levar informação para a população também, né? Sim. E, Nilmar, também a gente sempre pede alguma indicação, né? De leitura, ou de documentário, ou de algum texto que nosso entrevistado possa, né, socializar com a gente, com nossos ouvintes, telespectadores, para que a gente socialize também esse conhecimento. Então, se você tiver alguma indicação para fazer, a gente aceita de bom grado também. Então, Marcos, não me recordo se eu acabei parabenizando vocês pela iniciativa, né, do podcast, mas se não fiz isso no início, faço isso agora. Gostaria de parabenizar vocês, isso é muito interessante, é um projeto assim muito bacana, que vai além, né, dos muros da universidade e consegue também acessar, né, ou melhor, as pessoas que não têm acesso à universidade no cotidiano, né, no geral, por meio desse podcast consegue ter uma noção, e esse é um projeto muito interessante, eu gostaria de parabenizar vocês por isso. E eu trouxe aqui, né, aproveitando já que vocês pediram para trazer 3 referências, eu trouxe essas 3 referências que eu acho que são seminais, assim, é a base, pelo menos que se relaciona com o que eu estou pesquisando, mas ali, né, eu tenho esse livro aqui do François Chesnais, que é A Mundialização do Capital. A primeira edição dele foi lançado na França em 94, e aqui no Brasil foi lançado em 1996. Ele é um livro fantástico no sentido em que ele vai fazendo essa relação dos investimentos estrangeiros, mas esses investimentos eles estão muito mais ligados a uma lógica de financiarização do que necessariamente investimentos em capitais produtivos. Então é uma radiografia, né, da economia política internacional. Um livro bem bacana, bem interessante esse aqui. Aí eu tenho outro livro aqui, que esse aqui foi lançado em 2020, um livro bem pequeno, do Jorge Romano Schutte, Oásis para o Capital, Solo Fértil para a Corrida do Ouro, que é justamente isso, são esses investimentos chineses e quais são as estratégias desses grandes capitais que vêm para o Brasil, né, e quais são as potencialidades desses investimentos aqui no Brasil. E também ele demonstra o apetite chinês, né, em não vir apenas para o Brasil, mas para o mundo, né, que é algo assim fascinante do que aconteceu na última década, vamos falar assim. E esse outro livro, que é A Nova Rota da Seda, do Diego Pautasso. O Diego Pautasso, ele que é um professor da Federal do Rio Grande do Sul, está também junto conosco nessa relação, nesse grupo de estudos, né, que tem relação com a Universidade Chinesa. O Diego Pautasso, ele é geógrafo também, mas dá aula em relações internacionais. E ele acabou escrevendo esse livro, né, mostrando um pouco, fazendo um recorte basicamente, né, da memória do século de humilhação, que eles chamam, né, que vem até 1949, e a partir de 1949 essa reconstrução nacional, né, de como que a China conseguiu se organizar e a partir disso, né, conseguir, né, não apenas receber investimentos, mas também passar a exportar esses investimentos. E a Nova Rota da Seda é um projeto bem interessante da China, porque foi lançado em 2013 pelo Xi Jinping, né, que são investimentos, massivos investimentos, começando por investimentos na Europa, depois investimentos na África, e um outro arco de influência são investimentos aqui na América do Sul. Então são 3 referências assim muito interessantes para a gente entender um pouquinho dessa economia internacional. E para além disso, né, tem um documentário na Netflix que se chama Indústria Americana. Esse documentário Indústria Americana, ele é muito interessante porque demonstra, está disponível na Netflix, é bem tranquilo para encontrar, que demonstra como que algumas empresas chinesas, mas uma em particular que é a Fuyao,
ela acaba migrando da China, indo em direção aos Estados Unidos, e ela se coloca num estado específico, que agora não me recordo o nome, e ela se coloca nas instalações de uma empresa que acabou fechando dos Estados Unidos, já demonstrando também a pujança de cada economia, né? E ali demonstra as contradições capital-trabalho, demonstra também a diferença cultural entre chineses e estadunidenses. É um documentário assim, muito, muito bacana, vale a pena, além dessas 3 obras que eu trouxe aqui para vocês. Nós agradecemos, Nilmar, a sua presença, o seu tempo, né, e ter se colocado à disposição para estar conosco, para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, das tuas experiências e também da tua vida, que se mistura com a geografia, né, como você mesmo disse. Então, nosso muito obrigado. E fica também as dicas de leitura, então o pessoal que quiser se aprofundar um pouco mais nessa relação, porque me vem na cabeça assim, no senso comum, né, a gente pensa em China, a gente vai pensar no quê, né? Na Shein, na importação, nos produtos, né, do dia a dia que a gente consome muito mais e que às vezes a gente não para pensar na relação por trás de todo esse acontecimento político, geopolítico, internacional, relações comerciais, né? Então acho que é muito bacana para que a gente possa começar a questionar também alguns processos e entender essa dinâmica global que o Brasil também está inserida e como acontecem essas relações comerciais, né? Mas é só agradecer mesmo, deixo também você dar os seus agradecimentos finais para depois a gente poder encerrar, então. Eu que agradeço, Marcos, agradeço o convite do podcast. Aqui também tem mais pessoas que esse programa ele não se faz sozinho, né? Não se faz apenas com o Marcos. Existe por trás das câmeras também pessoas que estão empenhadas, a professora Marina, se eu puder fazer referência aqui também, que entrou em contato comigo. Então, muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês e parabenizar mais uma vez por esse projeto. Nós agradecemos, então obrigado mais uma vez por esse episódio. Você que está acompanhando, não esqueça de seguir nós nas redes sociais, no Instagram da Geografia, da UniOeste Campus Francisco Beltrão, e também seguir o nosso canal do YouTube. E agradecemos também a nossa equipe de produção que está por trás das câmeras fazendo acontecer esse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado e ficamos para o próximo encontro. Bye.